salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém. Pode sentar. Você já se sentiu sozinho, vulnerável? Diante daquela notícia, por exemplo, ruim que você recebeu, você parou e pensou: o que será de mim? Você já se encontrou em uma situação desesperadora, onde pessoas falavam mal de você, te criticavam injustamente, perseguiam você e você já não sabia mais o que fazer porque aquilo era injustiça. Você já se sentiu abandonado. Você já se sentiu até mesmo rejeitado por alguém que estava próximo de você, que deveria cuidar de você, mas essa pessoa resolveu te deixar, te deu até mesmo uma facada em suas costas. Você já se viu em um momento de profunda tribulação, onde você se percebeu com braços atados e disse: e agora? O que é que eu posso fazer? E você mesmo chegou à conclusão: eu não posso fazer absolutamente nada, a não ser clamar ao Senhor. O que é que você faz nessa situação? A quem você recorre? A quem você ouve nesses momentos? Como é a sua atitude quando você passa por situações extremamente difíceis? Será que você para e você pensa: eu vou ouvir a voz do meu coração, eu vou seguir aquilo que eu quero fazer, e você gasta horas meditando, refletindo, pensando sobre aquilo que você quer fazer para sair daquela situação? Será que você busca, de fato, solução para esses problemas em você mesmo? Ou será que você vai dar ouvido a seu amigo, que é como a esposa de Jó, que nesses momentos de tribulação manda você amaldiçoar o seu Deus e morrer? Aquele que sorrateiramente, às vezes, nem fala tão claramente dessa maneira como a esposa de Jó falou, mas sim como uma serpente que rasteja bem devagarzinho, querendo comer a sua presa, fala de maneira sorrateira a você. Se você é crente, por que você está passando por isso? Se você serve tanto a Deus, por que essa situação chegou a você? Está vendo? Eu acho que religião não leva a nada, não é verdade? Eu acho que Deus não existe. E você, por algum momento, vai lá dar ouvido a essa pessoa? Será essa a sua atitude? Ou será que nesses momentos de medo, de angústia, desespero e solidão, você para e pensa: tudo que eu preciso agora é de um bom livro de autoajuda? O que será que aqueles coaches desse tempo têm a me falar? Eu preciso ouvir eles, porque eu acho que o problema está em mim. E eu preciso encontrar forças em mim mesmo para que eu possa sair desse problema. Querido, a quem você recorre? Que voz você escuta nesses momentos? O que você faz? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um homem nessa situação. Quando nós lemos esse texto, nós temos um homem nessa situação. Talvez você esteja pensando agora: que homem, pastor? Eu não consigo encontrá-lo aqui nesse texto. E a resposta para essa pergunta é: um homem cego, do capítulo anterior. Você deve se lembrar dele. Nós lemos o capítulo 9, nós meditamos no capítulo 9, passamos uma longa jornada de pregações somente no capítulo 9, onde nós vimos que Deus curou um homem que era cego de nascença. Nós vimos que esse homem, ele não arredou o pé, mesmo diante dos fariseus, que diante de um milagre tão grande, rejeitaram a Cristo e se recusaram a atribuir o milagre da cura desse homem a Jesus Cristo. Esses homens estavam mais apegados à religiosidade do que a Deus. Eles pensavam ter o poder da religião em seus braços e não queriam perder esse poder para o Cristo, o Deus vivo. Eles pensavam só em si. E isso ficou claro de uma maneira tão grande que eles chegaram ao ponto de expulsar aquele homem da sinagoga. E nós lembramos muito bem o que significa ser expulso de uma sinagoga naquela época. O que significava ser expulso da igreja, ser expulso do local de reunião do povo de Deus, de Israel. Uma pessoa que era expulsa é como se ela fosse excomungada, é como se ela deixasse fazer parte do povo de Deus. Ela era abandonada pelos seus irmãos, ela não receberia nenhuma ajuda da igreja, ela seria vista de uma maneira errada pela sociedade, ela seria tratada como um ímpio. Até mesmo os próprios pais desse homem temeram que as consequências da obediência desse homem respingassem neles. Esse homem permaneceu firme em sua fé, não deu ouvido aos fariseus, não negou a Cristo e foi expulso da sinagoga.
E agora ele estava assim, nessa situação, sozinho, abandonado, rodeado de críticas, rodeado de pessoas que deveriam ajudá-lo, mas que estavam apunhalando eles pelas costas. Até mesmo de frente daqueles que deveriam pastorear o seu coração, e agora estão fazendo mal a ele. Mas nós vimos que o capítulo 9 foi concluído com o Senhor Jesus encontrando aquele homem, com o Senhor Jesus indo em direção a ele, procurando ele e o encontrando, falando com ele e pastoreando o seu coração como um bom pastor. É justamente nesse contexto em que o texto que nós lemos se encontra. Um bom estudo do capítulo 10 nos mostra que ele está exatamente nesse contexto. E se você parar para analisar rapidamente, você vai ver como tudo se encaixa. Como Cristo fala isso? Jesus se apresenta como um bom pastor, nesse momento, a esses homens, e também aos fariseus, mostrando que aqueles homens, os fariseus, eram ladrões e salteadores. Eram os falsos pastores que saqueavam o povo de Deus e se apresentando como bom pastor. Aquele a quem nós devemos seguir, aquele a quem nós devemos ouvir, aquele em quem nós devemos confiar. O homem estava abandonado, mas Jesus chega para ele e diz: eu sou o bom pastor. E Jesus não fala isso apenas a esse homem. Jesus fala isso também a mim e a você nessa noite de hoje. É com essa perspectiva, é com esse entendimento que nós devemos entrar nesse texto, com o coração desejoso de conhecer um pouco mais desse bom pastor, de saber melhor quem ele é, de ouvir a sua doce voz em nossos ouvidos e de sermos pastoreados por ele nessa noite de domingo, o santo, maravilhoso, precioso dia do Senhor. Conheçamos o bom pastor Jesus Cristo, olhando para esse texto e aprendendo que o bom pastor, ele é facilmente reconhecido pelas suas ovelhas. Observe os versículos 1 a 4 mais uma vez. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz. Queridos, esse texto é um texto cheíssimo de imagens. É uma parábola. E uma parábola é recheada de imagens. E para nós que somos povo de Deus, esse texto serve para que nós possamos entender o seu ensino. Vamos compreender bem. Perceba quantas imagens nós temos aqui. Nós temos a imagem de um pastor, nós temos a imagem de um aprisco, nós temos a imagem de uma porta, nós temos a imagem de um porteiro, nós temos ladrões e salteadores, nós temos as ovelhas. Percebe quantas imagens Jesus traz aqui? Preste atenção em cada uma delas, porque após ter visto um homem ser expulso da sinagoga pelos fariseus, que rejeitaram a Cristo e procuraram o afastar dele, o Senhor Jesus deixou claro uma coisa. Ele disse: olha, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ora, que imagens são utilizadas pelo Senhor? Porque Jesus usa essas imagens: pastor, aprisco, ladrão, porta, porteiro, ovelha. Porque está falando com um povo em que para eles aquilo era extremamente comum. Para nós isso não é comum, não é verdade? Não tem nenhum pastor de ovelhas aqui no nosso meio. Acho que você não veio hoje do campo, depois de ter pastoreado suas ovelhas, deixou no aprisco e veio para a igreja. Nós vivíamos na cidade, mas para esse povo era algo normal, era algo que fazia parte do cotidiano. O povo daquela época criava ovelhas. Desde criança, eles estavam acostumados a verem pastores,
haveria ovelhas, haveria apriscos. Eles sabiam que tinham ladrões que tentavam roubar as ovelhas. Eles sabiam que tinha um porteiro, eles sabiam que tinha uma porta. Nós sabemos identificar quase todas essas coisas de uma maneira muito clara e fácil, não é verdade? Mas talvez você esteja olhando aqui e não esteja entendendo uma figura que talvez seria mais difícil para o nosso cotidiano hoje. O que é um aprisco? Você sabe o que é isso? Você consegue identificar o que é um aprisco? Porque se você não souber, você não vai conseguir entender esse texto. Querido, me permita explicar para que você não perca nada do texto. Um aprisco era um tipo de cercado, onde os pastores colocavam as ovelhas durante o período da noite. Você pode imaginar ali um muro feito de pedras. Várias pedras empilhadas até formarem um muro. Algo redondo, na maioria das vezes, talvez. Algo quadrado. Não importava muito a forma. O que importava é que, de fato, era um cercado feito de pedras. Por que eles faziam isso? Porque você deve saber muito bem que os animais selvagens, ferozes, gostam de ovelhas, não é verdade? Leões, lobos, ursos. E haviam animais selvagens naquela região. Durante o dia é muito mais fácil você identificar um animal feroz, um animal selvagem na redondeza. E como pastor que possui um cajado, você lutar contra aquele animal, você espantar aquele animal, você bater naquele animal, você defender suas ovelhas. E os pastores faziam isso de dia. É por isso que eles andavam com um cajado, para que eles pudessem defender suas ovelhas. Mas perceba, se esqueça da ideia de noite que nós temos na cidade, onde nós saímos por aqui, nós temos iluminação pública, onde nós temos várias lâmpadas nas casas, onde nós temos os faróis do carro, e nós conseguimos ver tudo, mesmo andando de noite. Esqueça isso, não é esse o contexto daqui. Se imagine no campo. Se imagine em um momento da história em que não havia iluminação pública como nós temos. Quando muitos tinham tochas no meio da cidade. Agora imagine você saindo da cidade e pensando no campo. Algo completamente escuro. Você poderia contar apenas com a luz da lua e das estrelas. Mas pense nisso ainda, em um dia nublado, em um dia permeado de nuvens. Imagine a escuridão que era, percebe? Como é que um pastor poderia defender suas ovelhas do ataque de animais ferozes, se ele não conseguia muitas vezes enxergar 3 palmos na sua frente? Pastor, ele poderia fazer uma fogueira sim, mas uma fogueira não seria suficiente para iluminar cada uma das áreas que o pastor precisava que fosse iluminado para cuidar do rebanho. É por isso que em campo aberto, as ovelhas eram presas fáceis. E aí os homens então pensaram, nós precisamos fazer um aprisco, nós precisamos fazer um cercado, para que à noite nós levemos as nossas ovelhas para lá, e elas possam ficar então ali protegidas. Elas possam ficar então seguras. Elas possam então dormir em paz. E é isso que esses homens faziam. Construíam muros de pedra e colocavam apenas uma porta naquele lugar. Às vezes o pastor ficava a noite toda com as suas ovelhas, outras vezes porque ele já passou o dia inteiro cuidando delas, ele ia descansar e pagava um porteiro e deixava aquele homem responsável por guardar aquela porta pesada, aquela porta resistente, e por cuidar ali da vida das suas ovelhas. Essa é a figura de um aprisco que Jesus está usando aqui. Um local onde as ovelhas são recolhidas pelo seu pastor, onde elas estão seguras e elas podem descansar à noite. O que é que acontecia então? Pela manhã, um pastor chegava à porta, o porteiro reconhecia o pastor e o abria. Esse é o único meio que o pastor usa. Ele não faz algo diferente. Ele vai até a porta e ele chama as suas ovelhas. O porteiro reconhece o pastor, a porta é aberta e, como nós veremos mais à frente, as ovelhas ouvem a voz do pastor pela manhã e o seguem. Porém, queridos, não era assim que os ladrões faziam. Eles não chegavam no porteiro e diziam, a gente quer entrar aqui, porque eles seriam ali com certeza expulsos. Eles não teriam a sua entrada autorizada pelo porteiro. E é por isso que Jesus usa essa figura. Ele vai dizer, olha, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, ou seja, aquele que não é o pastor, o único que entra por lá, mas sobe por outra parte, esse ladrão,
esse é salteador. E é assim que os ladrões faziam. Eles procuravam uma parte que talvez estivesse mais baixa do muro, talvez uma parte mais fraca do muro, talvez a parte que houvesse alguma falha do muro, e entravam à noite por essa parte. É assim que o ladrão fazia. Ele arrebatava as ovelhas, pulando por um outro lado. Mas, querido, não é assim que o pastor faz. Não é essa a atitude de um pastor. As ovelhas estavam acostumadas a cada manhã ouvirem a voz do seu pastor e o seguirem. Mas imagine a angústia e o desespero de uma ovelha que estava dormindo ali e que era agarrada às forças à noite. E que não ouvia a voz do seu pastor. E que agora era arrebatada daquele aprisco. Não reconhecia quem é que estava agarrando, porque ela sabia que seu pastor não fazia isso. Mas imagine também a alegria e a tranquilidade daquela ovelha, de pela manhã ser acordada pela voz do seu pastor. Por que a ovelha se alegrava nessa situação, querido? Porque a voz do pastor era facilmente reconhecida pelas suas ovelhas. Elas não precisavam se esconder, ele não precisava pular pelo aprisco, ele ia até a porta, ele chamava as ovelhas pelo seu nome. O pastor tinha um conhecimento íntimo das suas ovelhas, conhecia elas intimamente, as chamava e as conduzia para fora. Sabe por quê? Porque o bom pastor é aquele em quem as suas ovelhas confiam. E o que é que esse bom pastor faz, querido? Ele vai à frente delas. E o que é que as ovelhas fazem? Elas o seguem. Por quê? Porque elas o conhecem. Elas sabem o seu tom de voz. Elas sabem o modo como esse pastor fala. Elas sabem quem esse pastor é. Elas sabem que o pastor cuida delas, as protege. E por isso, elas confiavam no seu pastor. É essa a figura que Jesus está utilizando. E é óbvio no texto, então, que o bom pastor aqui apresentado é o próprio Cristo. Jesus utiliza essa linguagem de pastor. Ele traz essa parábola. E perceba, ele não faz isso sem sentido. Ele não faz isso pegando algo novo. Ele faz isso porque ele é Deus. E porque, como Deus, ele já se apresentou no Antigo Testamento diversas vezes como sendo o pastor de Israel. Perceba, o mesmo Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jesus do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que nos revela que Deus é o pastor do seu povo. Você deve estar se lembrando já do Salmo 23, não é verdade? Onde o salmista vira e vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou ter medo nenhum, porque tu estás comigo. Veja, é o salmista dizendo: Deus é o pastor de Israel, Deus é o meu pastor. Mas não é apenas o Salmo 23, querido. O Salmo 77, versículo 20, vai dizer: o teu povo, tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus, pastor, conduzindo o povo de Deus como um rebanho, através de pastores terrenos, Moisés e Arão. Salmo 79, versículo 13, o teu povo, tu o conduziste como pastor pelas mãos de Moisés e Arão. Isaías 40, versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Olha a figura desse pastor, querido. Olha o que esse pastor faz: apacenta o rebanho, carrega no braço, cuida das suas ovelhas. Deixa eu fazer a leitura do Salmo 79, versículo 13, que diz assim: quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Nós somos o teu povo, nós somos ovelha do teu pasto, Senhor. É assim que Jesus se apresenta, porque é assim que Deus é. Aqui você pode ver claramente, então, que nós temos a divindade de Cristo sendo ensinada. Porque quando ele se apresenta como bom pastor,
Ele está se apresentando como Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus. E essa realidade de Deus ser o pastor do seu povo tem implicações gigantescas para a minha vida e para a sua. E a primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos seriamente hoje pensar se nós somos de fato ovelhas do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer hoje, é nos examinar e pensarmos se nós somos ovelhas de Cristo. Você é a ovelha de Cristo. Você consegue pensar nessa realidade hoje? Você é uma ovelha de Cristo. Muitas pessoas rapidamente diriam, sim, eu sou ovelha de Cristo. Eu sei que eu sou. Mas para aqueles que respondem sim, que se identificam como ovelha de Cristo, a vida deles precisa ser de fato uma vida de alguém que vive como ovelha. Sabe por quê? Porque uma ovelha vive como ovelha, não é verdade? Você já viu alguma ovelha rosnando como um cachorro? Você já viu alguma ovelha mungindo como um boi? Você já viu isso? Já viu alguma ovelha piando como um pinto? Não. Ovelhas vivem como ovelhas, se comportam como ovelhas, agem como ovelhas. Dessa forma, nós sabemos que aqueles que são ovelha de Cristo são aqueles que conhecem a Cristo e obedecem à voz de Cristo e andam nos passos de Cristo, porque é assim que uma ovelha vive. É dessa forma que uma ovelha vive. E é isso que o texto nos diz, meus irmãos. A ovelha faz o quê? Ouve a voz do seu pastor e o segue. Ela sabe quem ele é. Uma ovelha sai do aprisco, do seu local de segurança e segue firmemente o seu pastor. Porque ela sabe que ela tem segurança nela. Uma ovelha não é alguém que vai aonde bem quer. Não é alguém que faz o que bem quer. Uma ovelha, ela vai comer, ela vai pastar na hora em que seu pastor a levar para o local de pasto. Ela não pode chegar naquele momento em que o pastor leva ela para o local de pasto, ela faz, mas eu estou com sede, eu quero beber água. Ela vai tomar água na hora em que seu pastor a leva às águas tranquilas. Na hora de voltar para o aprisco, ela não vai ficar fora, ela volta para o aprisco. Perceba, uma ovelha obedece ao seu pastor. Ainda que esse pastor a conduza por um vale difícil, por um desfiladeiro de montanhas. E às vezes os pastores faziam isso. Eles precisavam sair de um lugar que não tinha pastagem e viajar dias à procura de outro lugar que tinha pastagem. E no meio desse caminho, às vezes, se passava por locais extremamente difíceis. Locais em que até mesmo elas corriam, digamos que, risco de vida. Mas seu pastor as guiava. E quando eles as guiava por caminhos difíceis, sabe o que as ovelhas faziam? Elas não viravam e diziam como o povo de Israel: você não trouxe aqui para morrer, não tem água, não tem comida, era melhor ter ficado lá no Egito. Não é isso que as ovelhas fazem. As ovelhas seguiam o pastor, mesmo em situações de extrema dificuldade. Você é assim? Você é assim? Você é uma ovelha de Cristo? Você pode fazer alguns testes hoje para checar se sua resposta é verdadeira ou falsa. Perceba, se pergunte hoje: você com sua vida é alguém que segue a Cristo? Ou você tem seguido os desejos do seu coração? Nessa semana que se passou, no mês de janeiro, primeiro mês do ano que já se findou, você consegue parar, olhar para ele todo e dizer assim: durante esse mês, durante a semana passada, eu não segui os desejos do meu coração. Eu não andei procurando satisfazer aquilo que eu queria, satisfazer as minhas vontades. Eu segui a voz do meu pastor. Eu tomei a minha cruz. Eu neguei a mim mesmo. Não é isso que o nosso pastor nos fala? Se você quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e faça o quê? E me siga. Você fez isso? Ou você pode olhar para a semana passada, para o mês passado e dizer:
olha, tudo que eu fiz nesse mês foi satisfazer as minhas vontades. E talvez você vá até mais além e você diga, pastor, eu consegui identificar na minha vida hoje que não é nem só um mês, é a minha vida toda. Eu estou fazendo as minhas vontades a minha vida toda. Perceba, se você faz isso, se você vive assim, você não é ovelha do Senhor, porque você não está o seguindo, você está seguindo a você mesmo. Você não tem um pastor a quem você segue, querido. Você é alguém que tem se esforçado por obedecer ao Senhor. Quais são suas atitudes quando você passa por dias maus? Os dias maus são um bom mecanismo para nós provarmos o nosso coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de uma semente que caiu em um lugar, mas em que não tinha ali uma terra fértil, e sim espinhos. E a semente cresceu, e os espinhos fizeram o quê? A sufocaram, a mataram. E esses espinhos, queridos, são as dificuldades da nossa vida. E quantas pessoas vêm à igreja, estão empolgadas com o Evangelho, empolgadas com Cristo. Agora eu quero orar, agora eu quero ler a Bíblia, agora eu quero vir à igreja. Mas aí vem a primeira dificuldade, a segunda, a terceira, a quarta, e a pessoa já começa a se questionar, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Quem é esse pastor que está me guiando? Por que ele está me levando para cá? Por que esses dias são tão maus? Será que você é assim? Como é que você reage nos dias difíceis? É quando chega a dificuldade que você abandona Deus? É quando chega a dificuldade que você para de seguir o bom pastor, e você começa a ouvir seu coração, e você vai procurar os malditos coaches dessa época, os falsos pastores, os conselhos em homens pecaminosos, que não servem a Deus. Ou mesmo num dia difícil, você vira e você é como um salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É assim que a ovelha de Cristo vive. Porque a ovelha de Cristo segue ao seu pastor. Conhece a voz do seu pastor. Você é ovelha, querido. Não tem como você ser ovelha se você vive decididamente desobedecendo ao Senhor. Não há como alguém ser ovelha fiel do Senhor se não andar atrás dele. Pois uma ovelha já resgatada ouve a voz do seu pastor e o segue. E perceba, essa obediência, como nós falamos hoje pela manhã, não é uma obediência legalista. Não é algo que você faz para que você seja crente. Não é algo que você faz para que você seja salvo. A obediência de uma ovelha é a obediência de alguém que foi resgatada. E Jesus usa essa figura. O bom pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida. Coloca ela nos braços e atrás. Cuida dela, a sara, a limpa. Tosa ela. Você já viu uma ovelha perdida como ela fica? Já viu uma foto de uma ovelha perdida? Procure na internet. Ela vira uma espécie de bola de lã. Nem andar direito ela consegue. Ela fica pesada, ela fica suja. Carrapicho gruda na sua lã. Ela fica feia. A lã cresce tanto que tampa até a visão dela. Era assim que nós estávamos, não é verdade? Jesus vai lá e nos resgata, e nos lava, nos limpa, nos tosa, tira os carrapichos, tira os espinhos. Nós estávamos famintos, nos alimenta. Nós estávamos sedentos, nos dá água. E o que é que brota no coração de um crente? O que é que brota no coração de uma ovelha do Senhor? Não é uma obediência legalista, de eu tenho que obedecer porque eu tenho. O que brota é, esse pastor cuidou de mim, esse pastor me amou, esse pastor se entregou por mim, ele sofreu no meu lugar, ele veio até mim, ele se importou comigo, eu olho o que ele fez na minha vida, eu o amo. É por isso que uma ovelha de Cristo segue ao pastor, obedece ao seu pastor, não por legalismo, mas por amor. E Jesus deixa isso claro. Mais à frente a gente vai ver isso no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, se vocês me amam, vocês vão fazer uma coisa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você me segue. Se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você nega a si mesmo. Se você me ama, você toma a sua cruz. Se você me ama, você está disposto a morrer por mim. Você percebe como é completamente diferente
de obediência legalista. Nós, ovelhas de Cristo, não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos. Porque nós fomos resgatados. Porque nós fomos cuidados pelo nosso Senhor. E não tem nada que nós queiramos que não seja oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há amor por Cristo em seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite e você nunca entendeu isso. Talvez você esteja passando já anos tentando obedecer a Deus apenas pela obediência. Mas há amor por Cristo em seu coração. A obediência motivada por amor. Essa é a obediência daquele que é a ovelha de Cristo. A igreja de Cristo não é legalista. A igreja de Cristo é viva. Ela tem um vivo relacionamento com o seu Senhor. Nós viramos e dizemos: Ele é o amado da minha alma. E é por isso que nós temos aqui outra característica de uma ovelha do Senhor. Pense em alguém que você ama agora. Pense aí nessa pessoa que você mais ama na sua vida. Como é que você reconhece que essa pessoa chegou em casa sem que você a veja? Como é que você reconheceria essa pessoa no meio da rua sem que você a visse? Todos nós conhecemos muito bem a voz daquele a quem nós amamos, não é verdade? Um marido conhece a voz da sua esposa mesmo no meio de uma multidão. Você pode estar na igreja com seus irmãos, mas se você ouvir um grito da sua esposa, você sabe que foi de quem? Que foi da sua esposa. Se nós ouvirmos um grito dos nossos filhos, podem ter dezenas de crianças brincando, mas se nosso filho gritar, nós sabemos que aquele grito é dele. Porque uma característica do ser humano é que ele conhece a voz daqueles a quem ele ama. E as ovelhas carregam essa característica, e é por isso que Cristo traz esse exemplo para nós. Porque é isso que o texto nos diz. A ovelha reconhece a voz do seu pastor e o segue. Essa é a característica de uma ovelha de Cristo. Ela reconhece a voz de Cristo. Ela sabe qual é a voz do Senhor. E, querido, como é que nós sabemos qual é a voz do Senhor Jesus? É pensando naquele sentimento que vem no nosso coração e a gente acha: Deus está falando comigo. É naquele pensamento que vem na nossa mente e a gente diz: Deus está falando comigo. É através de um anjo que vem, desce e fala com a gente. É um irmão que se levanta, uma profecia na igreja. E agora eu digo: Deus está falando comigo. Não, não é assim. Sabe como é que nós reconhecemos a voz do Senhor? É quando nós abrimos a sua palavra e a lemos. É quando nós ouvimos a sua palavra sendo pregada, sendo ensinada. E quando nós entendemos que essa palavra está sendo ensinada de maneira fiel, nós sabemos que quem está falando conosco é o Senhor, porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta, Ele não tem um ensino falso, Ele tem um ensino verdadeiro. Então, aquele que é a ovelha de Cristo, é aquele que conhece a voz de Cristo, que sabe como Cristo fala, é aquele que conhece a palavra de Deus. Eu quero que você guarde isso. Alguém que é ovelha do Senhor é alguém que conhece a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós ouvimos, irmãos, essa palavra. Ela entra em nossos ouvidos, ela entra em nosso coração e nós seguimos a esse pastor por essa palavra. Se alguém não tem essa palavra, se alguém não medita nessa palavra, se alguém não sabe nada dessa palavra, esse alguém ainda não é a ovelha de Cristo, porque não pode seguir a quem não conhece. Não é possível que alguém siga alguém que não conhece. No seu trabalho você tem alguém que te lidera, ou você lidera pessoas. E você lidera como? Falando. Nós só podemos ser liderados ou liderar se alguém falar conosco, ou se nós falarmos com as pessoas. E a figura é essa: o pastor vai à frente, ele guia, ele direciona, e as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz.
Portanto, se você é ovelha de Cristo, você se acha ovelha de Cristo, e você respondeu hoje, eu sou ovelha de Cristo, você precisa pensar. Você é alguém que lê a Bíblia frequentemente? Você tem uma rotina de leitura da palavra, de meditação na lei do Senhor? Você é como o salmista, do Salmo 1, que vai dizer que é bem-aventurado um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, o dia todo, que constantemente está parando e pensando, como é que eu ajo de maneira bíblica nessa situação? Como é que eu obedeço o meu pastor Jesus nessa situação? O que eu faço nessa situação? Você é assim? Você é assim? Alguém que sabe o que a Bíblia diz sobre as coisas que você deve fazer? Porque se você não é assim, não tem como você ser ovelha, você entende? Você não tem um pastor, você não ouve ele, você não conhece a voz dele. Cristo para você é um mero estranho. Por mais duro que isso possa parecer, mas sabe por quê? Porque nós não conhecemos a voz de estranho. Não é verdade? Se você não conhece a lei do Senhor, a palavra do Senhor, você tem Cristo como um estranho para você. E você precisa entender isso hoje. Você deseja de vir ao culto pela manhã e à noite? Como a gente falou hoje pela manhã, para ouvir a voz do seu pastor, que fala todo domingo através da pregação da palavra. Você tem esse desejo? Ou é melhor ficar dormindo em casa? Ou é melhor ir para outro lugar? Querido, se nós seguimos o nosso pastor, não tem como nós não seguirmos a convocação dele. O culto é uma convocação, você percebe isso? É o nosso pastor nos convocando para que nós nos reunamos. Não tem como uma ovelha de Cristo estar falando, não, em vez de eu ir, eu vou para outro lugar. Por quê? Porque uma ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. E onde é que Cristo se encontra com o seu povo no domingo, pela manhã e à noite? No culto. No culto. Você é alguém que acha que se pode ser cristão, mas não conhecer o Cristo a quem você serve? É impossível. Nós precisamos pensar nisso hoje, querido. Porque ainda que alguém diga que é ovelha de Cristo, ainda que alguém se ache ovelha de Cristo, isso de nada adiantará se essa pessoa não for de fato ovelha de Cristo. Você pode achar o que for sobre você, pensar o que for sobre você, mas se você não for ovelha de Cristo, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque esse texto nos mostra que assim como a ovelha conhece o pastor conhece quem? O pastor conhece as suas ovelhas. E essa para mim é uma das coisas mais aterrorizantes da Bíblia. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso é conhecimento de intimidade. Meu irmão, você pode enganar o pastor da igreja. Você pode enganar os seus irmãos da igreja. Você pode estar todo domingo aqui enganando os seus irmãos da igreja. Você bota uma camisa social, você vem arrumado, você bota a Bíblia debaixo do braço. Você ri, você brinca, você fala com todo mundo te ama. Você tem seu nome no hall de membros. Você engana todo mundo. Mas tem uma terrível notícia para você. Você não conhece, não consegue enganar o Supremo Pastor. Sabe por quê? Porque quem é a ovelha dele, ele conhece intimamente. A tal ponto que ele chama pelo nome. Ele tem intimidade. Diversos homens ao longo da história têm se enganado achando que são ovelhas de Cristo. Um exemplo disso está no contexto do nosso texto, os fariseus. Eles achavam que eram o povo de Deus, mas na verdade eram ladrões, eram salteadores. Expulsaram aquele homem da sinagoga e provaram isso. Muitos homens morreram achando que eram crentes. Muitos homens morreram na igreja. Muitos homens morreram no hall de membros da igreja. Mas abriram seus olhos diante de um justo juiz.
diante do Supremo Pastor das suas ovelhas e ouviram da parte do Senhor: eu não conheço vocês. Não é assim que Jesus diz? Chegaram lá e disseram: em teu nome eu fiz, Senhor. Eu expulsei demônios, eu ajudei os enfermos. Em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. E Jesus diz: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu querido, se você se achar ovelha de Cristo e você não for ovelha de Cristo, esse vai ser o seu destino. Sua religiosidade não vai te salvar. Pelo contrário, a sua religiosidade é mera hipocrisia e vai ser instrumento maior do Senhor para te condenar. Sabe por quê? Porque Ele vai virar, Ele vai dizer para você no dia do juízo: falei com você e você rejeitou. E o Senhor pode citar, se Ele quiser, essa noite de hoje e dizer: você ouviu na pregação em João 10 e você continuou se achando ovelha, mas você não era. Você está perdido? Sim, se você morrer hoje sem Cristo. Mas esse Cristo que hoje fala conosco é um Cristo que, como bom pastor, chama você a se arrepender. Chama você a se tornar uma verdadeira ovelha de Cristo. Você é uma ovelha suja que está fora de um aprisco, você não pertence a Cristo. Mas perceba, eu não sei se você consegue entender a magnitude do que está acontecendo aqui hoje. O Senhor te trouxe hoje aqui. O Senhor veio até você. O Deus que criou todas as coisas está vindo até você que está perdido hoje, que está sujo e distante dele, e dizendo para você: eu posso te salvar. E estendendo a mão e dizendo: venha até mim você que tem sede. Venha até mim você que tem fome. Compre, pegue, beba mel, leite, vinho, pão, de graça, sem preço. Eu paguei o preço na cruz do Calvário. Eu posso perdoar você dos seus pecados. E Ele se apresenta a você hoje como um pastor que pode limpar você, tirar toda a sua sujeira, cortar a sua lã, te dar de beber, te conduzir a um aprisco seguro, te levar a andar com Ele, te conduzindo ao novo céu, a uma nova terra onde habita a justiça. Você pode experimentar hoje a preciosidade do que é ser feito ovelha de Cristo. Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. Você é responsável pelas suas atitudes. Mas você não precisa vir aqui à frente. Você não precisa fazer um show. Você não precisa levantar as suas mãos. O que você precisa é orar, se arrependendo dos seus pecados, clamando a Deus que te mude e confessar às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. Hoje você pode ter entrado como ovelha perdida, mas você pode voltar para casa hoje como ovelha resgatada. E isso é sua responsabilidade, porque o bom pastor já te fez o convite para a salvação. Sabemos que é Ele que opera, sabemos que é Ele que muda, mas sabemos que diante da ação do Senhor, nós devemos obedecê-lo. Para nós hoje, queridos, que também estamos aqui, e que já olhamos para isso tudo e dizemos: somos de fato ovelhas de Cristo. Você hoje que está aqui, você diz: eu conheço a voz do meu pastor, eu sei quem ele é. O meu pastor me conhece, eu sei disso, ele se relaciona comigo. Você que está aqui hoje diz: eu vivo obedecendo a ele porque eu amo profundamente. Eu peco, pastor, mas eu me levanto, eu luto contra mim mesmo, eu procuro ser como Deus quer que eu seja. Se você hoje se identifica como ovelha de Cristo, perceba, esse pastor tem encorajamento, consolo prático para a nossa vida, também nesse texto.
Porque hoje Ele nos lembra o que nós somos. Ele nos lembra que nós somos ovelha do seu pasto. Sabe o que é que o Senhor nos lembra quando Ele lembra isso? Uma série de coisas. Dentre elas, Ele nos lembra que nós podemos descansar nele. Se nós somos ovelha do Senhor, nós podemos descansar no Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque não importa o caminho que Ele, como nosso pastor, esteja nos guiando, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, e Ele tem um plano soberano para a nossa vida. Ele tem um destino para a nossa vida. Ele tem um traçado para a nossa vida. Ele escreveu os nossos dias quando nós nem existíamos ainda. Alguns dias podem ser escuros, irmãos. Alguns dias podem ser chuvosos na sua vida. Talvez você possa estar nele hoje. O frio pode assolar a sua alma. O medo dos trovões pode te fazer se angustiar. Mas eu quero que hoje você não se esqueça. O seu pastor está contigo. É assim que ele se apresenta, como pastor que anda conosco. A doença pode bater na sua porta, te causar dor e sofrimento. Uma doença pode até mesmo levar alguém que você ama, e ama profundamente. Assim como Deus levou os filhos de Jó, Deus pode levar os nossos filhos. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele está conosco. Ele cuida de nós. A crise financeira pode bater na sua porta, mas você não precisa ficar desesperado, porque você precisa se lembrar hoje que o seu pastor está contigo. E é Ele quem te dá o pão de cada dia. É Ele quem te dá aquilo que você precisa. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele é o Deus que mesmo no deserto pastoreou o seu povo, deu água, deu carne, deu pão, deu tudo o que seu povo precisava, porque Ele está conosco. Pessoas podem te trair. Ladrões da paz e da alegria podem querer pular para dentro do aprisco. Mas, queridos, o nosso pastor está conosco. E Ele é um pastor que nem precisa colocar um porteiro. Sabe por quê? Porque Ele é um pastor que não dorme. Ele é um pastor que não cochila. Ele é um pastor que está acordado e atento 24 horas às suas ovelhas. Ele é um pastor que você pode falar com Ele de 3 horas da manhã, às 6 quando você acorda, de meio-dia na hora do almoço, e Ele sempre vai te ouvir e vai estar disposto a te socorrer. Ainda que Deus dê pastores terrenos como Moisés e Arão, como o pastor Augusto, mas nós não poderemos estar com vocês em todo o tempo. Mas a boa, santa e preciosa notícia é: o Supremo Pastor está contigo. E Ele não te desampara. Portanto, irmão, não temamos as angústias desse mundo caído, porque o Senhor está conosco. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele é o Senhor dessa igreja. Quando o Senhor usa a figura de aprisco, Ele está usando Israel. E Israel é a igreja de Deus. E mesmo até que pessoas tentem entrar na igreja de Deus, para tentar a igreja de Deus, a boa notícia é que a igreja presbiteriana de Prazeres não caminha na força de pastor Augusto. A igreja de Prazeres caminha na força daquele que é o Supremo Pastor, Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é o pastor da igreja presbiteriana de Prazeres. Jesus é o pastor de cada uma das nossas famílias. Nós, como ovelha deles, estamos seguros hoje. E estaremos sempre seguros em seus caminhos. Não importam as circunstâncias. E eu quero caminhar para fechar esse texto pensando com você. No momento em que nós estamos vivendo, e como isso tem tudo a ver.
Nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, das más notícias, pelo vale da sombra da morte de Covid e de pessoas que morrem ao nosso redor. Mas isso não para a igreja de Cristo, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Não escutemos a voz do nosso coração, ou muito menos a voz dos falsos pastores. Em lugar disso, como ovelhas de Cristo, sempre ouçamos a voz do Supremo Pastor e nele confiemos. Aquele que inspirou o salmista e que nos disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você pode dizer isso para você hoje. Você pode pregar isso no seu coração durante toda a sua vida. Eu não temerei